A Hilux elétrica acabou de chegar ao mercado australiano para servir a um público bem específico e mantendo boa parte das qualidades que a fizeram famosa. Seria uma boa compra aqui no Brasil? É sobre essa Hilux e picapes elétricas que vamos conversar. Me parece que os picapeiros serão os últimos a adotar motorização elétrica e enquanto essa disrupção não acontece, os chineses seguem oferecendo exatamente o mesmo que japoneses e americanos. Chassi de longarinas, motorização diesel, convencional, câmbio automático, tração traseira por eixo rígido e feixe de molas. É exatamente o que vemos em Titano, Dakota e Power, que, diferente dos elétricos e híbridos conterrâneos e do próprio Raval H9, não se destacam na categoria. Parece que aqui tradição fala mais alto que design e tecnologia. Sendo assim, eu creio que os chineses deveriam abandonar o formato tradicional e oferecer aquilo que eles são bons, motorização elétrica. Embora a China seja hoje referência em carros elétricos, foi nos Estados Unidos que esse negócio de picape elétrica começou. Nos anos 90, GM e Ford fizeram algumas unidades de S10 e Ranger, com pequenos motores e baterias de chumbo ácido ou níquel hidreto metálico. Curiosamente, a S10 tinha tração dianteira. Ela aproveitava o mesmo conjunto do GM EV1, do famoso GM EV1 que aparece no documentário Quem Matou o Carro Elétrico. Deve ter uns 20 anos que eu assisti esse documentário. Passados tantos anos assim, por lá a categoria ainda é minúscula diante dos modelos a combustão. Tanto que a Ford decidiu cancelar a produção da belíssima e competente F-150 Lightning, que teve apenas 100 mil unidades vendidas em 4 anos. Parece muito? As demais versões venderam quase 3 milhões de unidades no mesmo período. Na melhor especificação, essa F-150 tem 2 motores, tração 4x4, 588 cavalos, bateria de 131 kW e função Power Bank de 9.600 watts. Seu projeto mistura elementos da picape mais vendida do mundo com detalhes esperados em veículos elétricos. A Rivian R1T foi uma das precursoras na categoria e inclusive tem algumas unidades rodando no Brasil, importadas de maneira independente. Com motor alemão e bateria coreana, entrega inovações e detalhes interessantes para compensar a falta de tradição de uma marca criada como startup rival da Tesla. Hoje, por $116 mil, o comprador leva uma picape com 4 motores, 1.040 cavalos, 606 km de autonomia, que faz 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. A General Motors tem a linha mais completa: Chevrolet Silverado, GMC Sierra e Hammer. A Silverado tem versão dedicada ao trabalho, por $55 mil, dedicada ao fora de estrada e uma esportiva com bateria de 205 kW e 710 km de autonomia. A Sierra Denali é a sua versão de luxo, com cabine integrada a caçamba e um sistema Super Cruise de condução autônoma. Como resposta à polêmica Cybertruck da Tesla, também americana, a GM ressuscitou a marca Hammer num gigante de 4,3 toneladas e 1.000 cavalos, que dá ao motorista e passageiros a possibilidade de se aventurar sob o céu estrelado. Ela também possui o sistema de condução autônoma, o Super Cruise, e também tem algumas unidades importadas ao Brasil por bilionários que gostam de brinquedos exóticos. Do outro lado do mundo, os sul-coreanos têm a KGM Musso como única representante da categoria. Porte de Fiat Toro, suspensão pneumática, tal qual aquelas da GM, um excelente acabamento, motor de 207 cavalos, bateria de 80 kW. A fábrica é bem honesta, ela dá autonomia tanto na cidade quanto na estrada, 419 em perímetro rodoviário e 546 no urbano. Seria uma excelente opção para nós brasileiros que conhecemos o nome Musso há pelo menos 20 anos. Sim, aquela marca de nome esquisito mudou para KGM. No mesmo porte da Musso existe a Hidara RD6, feita pela Geely, que custa de 25 mil a 45 mil dólares no Uruguai, e inclusive está com visto brasileiro, dependendo da aceitação dos mais de 100 exemplares que rodam em teste.
É 30 centímetros mais longa que a Fiat Toro, oferece teto panorâmico e um motor de 272 cavalos. Por enquanto, não vem oficialmente pela própria Geely, é importada de maneira independente. Sobre a Hilux elétrica que chegou à Austrália, ela está na mesma geração que conhecemos. O projeto foi adaptado para receber um motor em cada eixo e a bateria de 60 kW. Em termos de design, pouco difere da versão convencional. Grade e rodas é que mudam. É igualmente 4x4, mantém a suspensão traseira com feixe de molas, mais adequada ao serviço pesado. Pensada exclusivamente para licitações, tem preço sugerido de $63 mil na versão equivalente à nossa SR-V. É bem mais que os 50 mil pedidos pela versão diesel. É claro que os chineses estão preparados para atacar esse flanco desprotegido pela Toyota. Eles terão um modelo vendido ao público. Ela é base da futura Amarok, que chegará ao Brasil, e igualmente feita sobre uma picape tradicional a diesel. Trata-se da MG U9 EV, que terá preço, padrão de acabamento, conforto de marcha e autonomia muito melhores que a Hilux, inclusive versões com suspensão traseira independente e molas pneumáticas. Eu acredito no sucesso dessas picapes aqui no Brasil. Temos muitas possibilidades de recarga livre de impostos e de taxas, um sistema solar off-grid, um gerador alimentado por biodigestor na fazenda. Enfim, elas funcionam muito bem na cidade e dentro da fazenda, principalmente. Não servem, claro, para tarefas mais distantes, até por conta da questão da recarga, o peso afeta muito. A recarga é demorada e acaba colocando em risco a questão da segurança pessoal, da própria mercadoria que é transportada, pode ser uma mercadoria valiosa, né? Um S10 turbo diesel carregada pode rodar tranquilamente de Fortaleza a Campinas em menos de 48 horas. Isso é praticamente impossível em uma picape elétrica. Os motoristas de uma MG U9, por exemplo, teriam que planejar a rota para contemplar eletropostos, fazer várias e demoradas paradas para recarga e manter velocidade cruzeiro baixa. A S10 rodaria tranquilamente aí nos seus 110 fixos praticamente. Como sabemos, velocidade elevada drena a bateria rapidamente, tanto pela questão da resistência aerodinâmica, que consome potência, quanto pela ausência de regeneração constante, algo que funciona muito bem no trânsito. Como sabem os donos, sem carga na bateria, a Shark se transforma num Dolphin, fazendo alusão aí ao mundo marinho. E talvez seja por isso que as vendas dela não acompanham o sucesso dos demais modelos BYD. E é a indústria chinesa que dominará o mercado de picapes elétricas, seja com marcas próprias ou com marcas tradicionais, como a Nissan Frontier, que será produzida lá. Elas têm tamanho aceitável e o preço beneficiado pelas políticas econômicas e industriais do país. As americanas são legais, porém têm tamanho e peso exagerados e também são penalizadas pela força do dólar, que encarece a exportação. O Blazer, que custa $55 mil nos Estados Unidos e é um carro relativamente barato por lá, chega aqui por R$500 mil. Então é certo que a Silverado mais legal chegaria por 1 milhão ou mais. Na minha opinião, a picape elétrica faz muito sentido para um público bem grande no Brasil, que é aquele que precisa de tração 4x4 ou de capacidade de carga, porém que não roda muito. Esse público ele tem muito problema com biodiesel, que apodrece no tanque, tem problema com DPF. Os donos de picape flex têm essa questão do consumo elevado e também do combustível adulterado. Então, a picape elétrica faz muito sentido para um público gigantesco, principalmente aquele que gosta de rodar de picape dentro da cidade ou dentro da fazenda. E eu gostaria de finalizar aqui a nossa conversa com um aviso para a Ford. É interessante que ela comece a importar logo a Ranger híbrida. Ela precisa desbravar esse mercado antes que alguém chegue e tome a fama.